E agora vamos para outra coisa que eu disse que ia falar para vocês hoje. Eu falei agora sobre o foco, que absolutamente tudo na sua vida depende do seu foco mental, onde você está focando a sua mente. Então, se você tem sentimentos bons ou ruins, se você age de forma negativa ou não age, é porque você está focando de forma errada. A sua mente está focando do jeito errado, ok? Então, vamos lá. Anota aí. Primeira coisa, não foque naquilo que não está no seu controle. Foque naquilo que você está no controle. Como assim, Diogo? Vamos lá. Se você... A pessoa chegar para mim assim... como eu falei para vocês no início, eu vou falar de algumas coisas aqui. Tem muita coisa errada na internet aí. Tem algumas pessoas que estão ensinando que... eu acho até engraçado isso, porque... Enfim, gente... no início, quando eu comecei a estudar toda essa questão da mente, funcionamento da mente, comportamento, atitude, as minhas certificações, né, que eu mostrei aqui nesse instante, quem não viu, vou mostrar de novo aqui, ó, são 6, aqui tem 6 e tem mais 8 certificações, várias certificações, eu estudei, eu sei do que eu estou falando, né, não estou falando de forma de achismo, tá? Algumas pessoas, elas pegam e colocam na internet, por exemplo, fazendo vídeos ensinando as pessoas que as pessoas, com a lei da atração, vão ganhar na loteria. É só ela começar a ter fé e imaginar ela ganhando na loteria. Ok, vamos lá. Ela pode ganhar na loteria, Diogo? Claro, qualquer pessoa pode ganhar na loteria. Ela não precisa ficar visualizando, ela imaginar ganhar na loteria, que ela não é isso que vai fazer ela ganhar na loteria. O que acontece quando a pessoa começa a visualizar ela ganhar na loteria? Por exemplo, tá? Isso aqui é uma coisa só para você entender o que eu estou falando aqui. Ganhar na loteria não está no seu controle. O que é que está no seu controle? Ir lá, marcar os números, pagar o boletim e jogar. Isso está no seu controle. Ganhar na loteria não está no seu controle. Ah, Diogo, mas fulano lá fala que é somente fazer o pondo, fazer visualização, que então a gente vai atrair, vai ganhar na loteria. Gente, pelo amor de Deus. Pergunta essas pessoas quantas pessoas ela ajudou a ganhar na loteria. De verdade. Porque se você pega, vamos lá, se você pega estudos científicos sobre pessoas que ficaram ricas e bem-sucedidas, você tem uma lista de pessoas que ficaram ricas e bem-sucedidas. Nessa lista, foi feita a avaliação de como essas pessoas ganharam dinheiro, pesquisaram como elas ganharam dinheiro, como elas conseguiram ficar ricas. Dessas pessoas, 75% construiu a própria riqueza, ou seja, começaram do zero e construíram. Os outros 15% foram pessoas que herdaram e construíram um negócio, ou seja, herdaram um negócio pequeno, alguma coisa pequena e cresceram, ou são pessoas muito bem sucedidas na área de trabalho delas, como jogadores de futebol, artistas, celebridades, e também tem aquelas pessoas que herdaram uma grande riqueza, que é a minoria, certo? Isso aí quebra até uma crença aí que algumas pessoas têm de que para ficar rico, a pessoa tem que a pessoa herda. É uma crença que muita gente que é pobre tem, e por isso que está pobre, porque tem essa crença, ok? Mas vamos lá. Não só essa crença, tem várias, mas enfim, é só uma delas. Mas vamos lá. Aí um dia eu estava falando para uma pessoa sobre um erro que as pessoas cometem ao seguir a lei da atração, que é começar a imaginar e focar que ela vai ganhar na loteria. O que acontece quando a pessoa começa a focar no que ela não tem controle? Se ela começa a focar toda a energia dela, vamos lá, ela tem como meta ficar rica ou ganhar muito dinheiro. A meta dela é essa, tá? Imaginando que essa pessoa é essa meta. Pode ser que não seja a sua meta. É só um exemplo. Mas a meta da pessoa é ganhar muito dinheiro. Aí ela vai e vê um vídeo na internet que fala: foque na lei da atração para ganhar na loteria. E ela começa o quê? A pegar todo o foco mental dela, que eu falei nesse instante. Todo dia de noite ela chega, senta, visualiza ela ganhando na loteria. De manhã ela senta, visualiza ela jogando na loteria. O que essa visualização dela vai fazer que ela faça? Que ela vai o quê? Jogar na loteria. Porque o que a gente pensa gera um pensamento, que gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação, uma atitude. Ela vai lá e vai jogar na loteria. Vai pegar o dinheiro dela e jogar na loteria. Ok? Pronto. É só isso que vai fazer com que ela fazendo essa visualização. O que, se ela vai ganhar na loteria, é outra história. Porque ela não tem controle referente a isso.
Ela tem controle em ela ir lá jogar. O que, é que ela tem controle, então, de jogo, para ela ficar rica e ganhar dinheiro? Ela tem controle em ela estudar para poder se especializar, ganhar conhecimento em alguma coisa que ela não sabe e começar a agir para fazer dinheiro. Ela vai, por exemplo, abrir um negócio e nesse negócio ela vai visualizar esse negócio dando certo, ela fazendo, ela tendo atitudes desse negócio funcionando, esse negócio no final funcionando, dando certo, ela comemorando, ganhando muito dinheiro. Isso ela tem controle. Ela construiu um negócio, ela tem controle sobre isso. Ela não tem controle em ganhar na loteria. A loteria é um jogo que vai ali, umas bolinhas. Ela não tem controle sobre isso. Ela tem controle do que ela pode fazer, do que ela pode construir. Porque nós somos criadores da nossa realidade, co-criadores. Nós construímos a nossa realidade. Quando a gente imagina e visualiza alguma coisa na nossa mente, a gente só está criando um foco mental para que a gente tome atitudes e ações para que aquilo que a gente está focando aconteça. A gente começa a enxergar oportunidades, a gente começa a ter atitudes e comportamentos diferentes, a gente começa a falar com pessoas certas, a gente começa a identificar oportunidades certas e a gente começa a agir. Quando é que as coisas param de acontecer? Quando a pessoa começa a visualizar o que ela quer. Vou voltar aqui para o quadro. Quando ela começa a visualizar o que ela quer, pensar o que ela quer, sentir o que ela quer, mas ela age de forma errada. Ela espera acontecer. Esperar acontecer é uma ação, tá, gente? Esperar acontecer é uma ação. Quando a pessoa espera acontecer, ela não está fazendo nada. Se ela espera acontecer, ela está fazendo alguma coisa. Ela pode estar assistindo televisão, sentada na cama, assistindo televisão, ela pode estar sentada vendo vídeo na internet, ela pode estar fazendo curso, mas não está botando em prática, ela pode estar fazendo qualquer coisa. Ela está fazendo alguma coisa. Isso é uma ação. Não existe negócio da pessoa não fazer nada. Se ela está deitada dormindo o dia todo, ela está fazendo alguma coisa. Ela está deitada dormindo o dia todo, certo? Então ela está fazendo alguma coisa. Então essas ações dela, se ela visualiza lá, ela tendo sucesso na carreira dela. Eu vou dar outro exemplo, um exemplo real de uma pessoa que colocou isso no grupo do Facebook. A pessoa chegou no grupo do Facebook e fez assim, até hoje eu lembro, porque ficou marcado na minha mente. Ela colocou assim, ó, gente, eu estou há 2 anos visualizando, pensando e sentindo o meu emprego, mas até hoje o emprego não veio. Ok, ela botou isso. Eu fui ver as respostas embaixo. Você não está sentindo direito. Você não está visualizando direito. Você não está sentindo direito. Eu falei, peraí, gente. Como é que ela vai conseguir alguma coisa somente visualizando? Ela não falou que ela estava agindo, que ela criou uma meta, que ela foi atrás, que ela falou com pessoas. Ela não falou nada disso. Ela só falou que ela estava visualizando. Aí eu falei, ok, pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado. Aí eu fui lá e fiz assim um comentário. Ó. Fulana, você está visualizando, você está sentindo, mas você está agindo em direção do seu objetivo de forma congruente com o que você quer? Ela respondeu, nossa, Diogo, eu tinha que agir? Você entendeu, gente? Ela perguntou se ela tinha que agir. Que eu falei para ela, depois eu respondi para ela, mas você não está agindo? Ela, não, nenhum livro... Ó o que ela falou. O livro que ensina sobre lei da atração, sobre mentalização, ele não fala pra gente agir. Quem foi que disse que é pra agir? Tá vendo você? O que é que tá acontecendo ali? Ela tá com conhecimento incompleto, está agindo errado. O que ela estava fazendo? Visualizando aquilo acontecendo em casa, assistindo televisão. Ela não estava agindo. Ela não estava agindo de acordo com o que ela queria. Ela estava parando aqui. Travando aqui. Como é que ela trava aqui? Ela age de forma errada. E ela não consegue ter o resultado que ela quer. Que é esse aqui. Qual é o resultado? Ela estava agindo o quê? Eu não estou... Diogo, eu não estou buscando. Eu não estou agindo. Eu não estou falando com as pessoas. Eu não estou indo nas empresas visitar, batendo na porta, falar com as empresas. Eu não estou ligando para as empresas para oferecer o trabalho. Eu não estou procurando outra forma de trabalhar, de ganhar dinheiro. Eu não estou falando com meus amigos. Eu só estou visualizando, pensando e sentindo. Só estava aqui em cima. E o resto? O que está acontecendo, então? Ela não está agindo certo, está tomando as decisões erradas, escolhas erradas, tendo um resultado que ela não quer. Ok? Então, isso é importante para que você entenda que quando foi falado sobre a lei da atração, há muito tempo atrás, foi falado que isso era algo místico.
não é místico, gente. Eu gosto de desmitificar. Não é místico. É algo que funciona aqui, ó, na sua mente. A partir do que você pensa, você cria a sua realidade através das suas atitudes, do que você enxerga, do que você vê, do que você faz. Hoje, eu tenho duas formações, não, tenho 3 formações em hipnoterapia. Eu já vi coisas na hipnoterapia que, se você ver, você vai achar que é uma coisa mística. Quando na verdade não é, somente uma criação da nossa mente que está criando. Nosso inconsciente é muito poderoso. Nossa mente consciente é muito poderosa. A neurociência está descobrindo coisas incríveis sobre como o poder da mente é impressionante. É tão incrível que, por exemplo, já existem estudos que comprovam que o nosso cérebro, a nossa mente, ela pode nos curar apenas com a nossa imaginação, com a nossa crença. E também, no mesmo estudo na neurociência, existem estudos que comprovam que nós podemos morrer somente com a nossa crença. Olha só, eu estou te falando. Somente com sua mente. Existe um estudo que foi feito de uma pessoa que ela foi diagnosticada com câncer. E esse câncer que ela foi diagnosticado, ela acreditou realmente, ela foi lá no médico, fizeram um exame e diagnosticaram que ela tinha um câncer maligno. E ela acreditou naquilo. E os médicos disseram para ela que ela tinha mais ou menos 7 meses de vida. Isso foi lá nos anos 70. Depois de 7 meses, ela morreu. E todo mundo achando que ela morreu de câncer. Fizeram o exame de novo, no laudo dela, no corpo, né? Identificaram que os médicos erraram. Ela não tinha câncer nenhum. Ela morreu apenas por acreditar que tinha câncer. Ela começou a desenvolver características do câncer. Existem também estudos da psicologia que mostram que as pessoas que acreditam que estão doentes começam a ter sintomas da doença que ela acredita ter. Eu vou te dar um exemplo real que aconteceu com o meu irmão. Meu irmão, na época, há mais ou menos alguns anos atrás, começou a acreditar que estava com AIDS, com HIV. Porque ele tinha ficado com a menina, e a menina era uma menina assim, que ficava, né, com todo mundo. E aí ele começou a imaginar na cabeça dele, porque ouviu uma história que ela tinha doença. E aí ele pegou um resfriado, uma gripezinha, uma virose. Ele foi pesquisar sobre essa virose na internet, logo depois de ter ficado com essa menina e sabendo que ela tinha tido vários problemas. Ele não se preveniu, foi pesquisar na internet. Quando ele pesquisou na internet, ele achou um monte de sintomas que ele estava sentindo, os mesmos sintomas quando a pessoa está com nível de estágio avançado de HIV. Ficou louco, enlouqueceu, ficou pensando naquilo o tempo todo e começou a sentir os mesmos sintomas que tinha do HIV. Toda vez que ele ia na internet e via de novo, aquilo piorava, ficava mais forte. Aí ele chegou aí num posto de saúde para poder tirar sangue e fazer o exame. Ele chegou na verdade, ele não queria fazer o exame, né? Ele não foi no posto de saúde. Olha o que ele fez. Ele foi naquele lugar que tira sangue, que doa sangue, né? Que doa doação de sangue, para poder as pessoas fazerem o exame nele antes. E aí a menina que ele foi lá falou para ele assim, ele falou lá, eu quero fazer exame de sangue, vocês fazem exame de sangue aqui para saber se tem doença, né? Antes de fazer. Ela falou, olha, eu já percebi que você quer. Aqui não é lugar para isso, você tem que ir no posto de saúde. Ele estava morrendo de medo depois de ir no posto de saúde, porque ele não queria descobrir realmente que tinha. E aí, chegou ali, ele foi, fez o exame, não deu nada. O que aconteceu ali? Ele começou a acreditar, com a crença dele, com a fé dele, que ele tinha isso, e o cérebro dele, a mente dele, começou a criar toda a química neural, toda a química mental, emocional, para que ele sentisse aqueles sintomas. Eu era uma pessoa, vou dar um exemplo meu, eu era uma pessoa hipocondríaca há 3 anos atrás. Eu ficava doente todo dia. Dor de cabeça, problema no estômago, gastrite, pressão alta. Eu tinha também problemas que eu nem lembro mais o nome agora, tanto tempo que eu não tenho mais. Enfim, eu tinha um monte de problema de saúde. Por que eu tinha esse problema de saúde? Minha mãe me criou de uma forma que acreditava que eu era doente. E eu comecei a acreditar nisso.
e realmente eu ficava doente. Ok? Então, o que eu estou dizendo para você? Que a sua mente, o seu cérebro, ele tem tudo que você precisa saber, ele tem tudo aí. Você pode criar qualquer coisa que você quiser através de, se você começar a focar aqui, ó, a mudar a sua mente, o seu inconsciente, você muda também o seu racional, a forma que você pensa racionalmente, influencia seu inconsciente, muda o seu inconsciente, muda o que está aqui, reprograma, usa o que você tem aqui dentro, que você consegue tudo o que você quer, tá? Então, assim, eu quero te dar não um conselho, mas eu quero te dar uma dica. Se você está esperando as coisas acontecerem na sua vida, apenas esperando, sem agir de forma congruente, agindo de forma organizada para conseguir o que você quer, comece a analisar se você realmente, se isso está demorando muito, ou se você realmente está fazendo as coisas certas. Comece a analisar se você está tendo as crenças certas para isso, ok? E quando a pessoa fala para você, voltando aqui à questão da pessoa que fica querendo ganhar na loteria, a partir da lei da atração, da visualização, da mentalização, o que é que eu quero falar sobre isso? O que é que acontece quando você começa a focar em ganhar na loteria ou ganhar as coisas a partir de prêmios? Ou seja, você começa a sonhar e imaginar que você só vai ganhar alguma coisa a partir de prêmios, você ganhando de alguém. Você começa a focar e a ter atitudes mentais e comportamentos de esperar as coisas acontecerem. O que é que acontece com as pessoas que só esperam as coisas acontecerem? Ela tem resultados pequenos, medianos e frustrantes. Eu vou te dar um exemplo, na verdade não é um exemplo, é uma coisa, um exemplo real, né? Uma pessoa me procurou há um tempo atrás e ela falou assim para mim, ó, Diogo, eu estou há 10 anos praticando a lei da atração. Só que, cara, eu percebo que eu meio que estagnei, eu tô faltando alguma coisa. Aí ele me contou que em 10 anos ele conseguiu ganhar, olha só o que ele me falou, tá? Ele conseguiu ganhar um micro-ondas, um liquidificador, ganhou uma viagem do trabalho que ele trabalhava, né? Ele trabalhava, se esforçou bastante, ganhou a viagem e aumentou 3 vezes o salário dele. Ele ganhava o salário mínimo e em 10 anos aumentou 3 vezes o salário dele. Vamos lá. Precisava ele fazer visualização para ganhar um micro-ondas, um liquidificador e um prêmio não faz sentido. Mas a crença dele era que ele ganhou através daquela visualização. Ok, se ele visualizou aquilo e começou a criar comportamentos e atitudes para ganhar o prêmio, por exemplo, do trabalho dele, porque ele se esforçou mais para ganhar aquele prêmio, beleza, muito bom. Só que ele acreditou que ele atraiu aquilo, certo? Que aquilo não foi através do que ele fez, a partir da visualização que ele teve, que criou os comportamentos para ele ganhar aquilo. Ele acreditava que ele atraía aquilo. Então o que estava acontecendo na vida dele? Ele estava esperando as coisas acontecerem. Ele não sabia que precisava fazer um plano, um planejamento, que precisava agir com foco, que precisava aprender coisas que ele não sabia. Ele aumentou o salário dele 3 vezes em 10 anos. Gente, ele aumentou o salário dele de salário mínimo para 3 salários mínimos em 10 anos. Eu vou dar um exemplo real meu, tá? Eu não gosto nem de falar muito assim, mas eu vou dar um exemplo real meu. Eu ganhava menos salário mínimo, tive um problema financeiro muito grave, certo? E naquela época, depois que eu comecei a aprender, tive acesso às estratégias, às técnicas que eu tenho hoje, ou até, na verdade, nem todas as que eu tenho hoje. Naquela época eu tinha bem menos conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu nem trabalhava na área ainda. Né? Eu não trabalhava nessa área de desenvolvimento de pessoas, de reprogramação mental, de hipnoterapia. Eu não trabalhava nisso ainda. O que foi que eu fiz? Quando eu comecei a mudar minha forma de pensar, minha mentalidade, em 3 meses, eu já estava ganhando 6 vezes aquilo. Em 3 meses. Eu estava ganhando menos salário mínimo, em 3 meses já estava ganhando 6 vezes aquilo. 3 meses. Eu conheço pessoas que em 1 ano ficaram milionários. Esse rapaz, em 10 anos, aumentou o salário dele 3 vezes. Saiu de salário mínimo para 3 salários mínimos. Ou seja, se ele ganhava R$500, ele ganhava R$500 depois de 10 anos. Gente, por favor, eu quero que vocês respondam comigo. Precisava ele visualizar alguma coisa para ele, em 10 anos, só aumentar 3 vezes o salário dele? Se realmente ele tivesse agido da forma certa
tivesse criado um plano, tivesse tido um comportamento de atitude de sucesso, tivesse feito o que tinha que ser feito, ele não teria ganhado 30 vezes o que ele ganhava em 10 anos? Com certeza. O problema é que ele não estava fazendo o processo completo. Ele só estava imaginando e esperando as coisas acontecerem. Ele não estava sendo um co-criador, ele não estava criando a realidade dele a partir do quê? Pensamento, sentimento, ação para ter o resultado. Ele estava só no pensamento, sentimento e esperando as coisas acontecerem. Ok? Então as pessoas não conseguem o que elas querem porque elas simplesmente estão fazendo as coisas da forma errada. E por isso que eu estou falando da lei da atração, por quê? Porque muita gente está seguindo errado. Tem muita gente fazendo a coisa errada. Tem muita gente ensinando a coisa errada. Então, se você fica lá focando em ganhar as coisas por sorte, a sua energia mental está toda indo para a sorte, para ter as coisas por sorte. Então, você não vai agir para ter as coisas a partir de suas atitudes e comportamentos. Você só vai esperar as coisas acontecerem. Esperar as coisas acontecerem vai te dar resultados medíocres ou ruins. Nunca vai te dar resultados bons ou extraordinários. Ok, gente? Isso é um fato. Isso é um fato. Você pode pegar aí estudos de, sei lá, de milhares de pessoas que tiveram sucesso na vida. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa, de um estudo muito bom para você estudar. Estuda os livros do Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele fala muito sobre isso. Ele estudou mais de 70 milionários da época lá dos anos 1900. Isso tem mais de 110 anos lá. Ele fez um estudo de mais de 20 anos das pessoas que tiveram muito sucesso. E ele fez estudo dessas pessoas. Se você ouvir o livro dele, é muito bom. Tem o Quem Pensa Enriquece. Só que assim, eu vou dar até uma vírgula aqui, uma observação. O Quem Pensa Enriquece é apenas um dos livros dele. Antes de lançar o Quem Pensa Enriquece, teve a Lei do Triunfo. O Quem Pensa Enriquece é que ele fala que uma das principais características das pessoas mais bem-sucedidas da época era que elas pensavam no que elas queriam antes de conseguir o que elas queriam. Ou seja, ela visualizava o que ela queria, focava a mente dela, certo? Ou seja, colocava o foco mental dela naquilo que ela queria e ela começava a ter comportamentos e atitudes para conseguir o que ela queria. Percebeu? Beleza. O pessoal de lei da atração, que só ensina a lei da atração, que só foca nisso, porque a lei da atração é somente uma das coisinhas que você precisa estudar. Você precisa estudar várias outras coisas, não é somente aquilo. Mas as pessoas que focam somente nisso, que acham que é somente isso, se baseando na lei da atração de 2008, porque muita coisa já aconteceu depois de lá, muita coisa já evoluiu na ciência, muita coisa já foi descoberta. Essas pessoas que focam somente naquilo ali só falam que é somente você visualizar e pronto. E aí eles pegaram o livro do Napoleão Hill e pegaram e usaram como exemplo para dizer que aquilo ali era a lei da atração, mas não é. Aquilo ali é uma visualização que a pessoa faz, que é a mesma coisa que é ensinada também em alguns livros de lei da atração, para mostrar que as pessoas, elas visualizam o que elas querem, elas começam a focar no que elas querem, e elas começam a mudar os comportamentos delas para conseguir o que elas querem, certo? E o erro das pessoas, como eu falei, é que elas começam a visualizar e elas começam a interpretar aquilo que está sendo ensinado sobre a lei da atração, de que ela só precisa esperar acontecer, que não é assim. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo, que acho legal? Na verdade, não, eu vou falar de outra coisa, vou falar de outra pessoa. De uma pessoa que é chamada Marcos Trombetta. Não sei se vocês já ouviram falar de Marcos Trombetta. Marcos Trombetta, ele falou assim, ó, quando ele começou a estudar a lei da atração, ele teve uma atitude que foi um pouco parecida da que eu tive também quando eu comecei, que é engraçado. Ele leu lá no livro e viu no vídeo, né, no filme, que tinha uma das pessoas que ela começou a receber dinheiro na caixa de correio dela. Ela começou a receber dinheiro na caixa de correio. Na caixa de correio lá dos Estados Unidos, você já deve ter visto em filmes ou em fotos, que é aquela caixa de correio que fica na frente da casa, né? E ela começou a receber dinheiro na caixa de correio dela. O que é que ele começou a visualizar? Começou a visualizar ele recebendo dinheiro na caixa de correio. Eu fiz uma coisa parecida. Eu fiz uma coisa parecida quando eu conheci, né? Enfim, eu não vou contar aqui agora, mas enfim, é uma besteira. Mas assim, ele começou a visualizar na mente dele, ele ganhando, ele recebendo dinheiro lá na caixa de correio. Quando ele começou a visualizar, o que ele fez? Vou botar aqui, ó. Ele mudou o foco mental dele, começou a ter pensamentos, sentimentos, emoções. Quando ele faz isso aqui, ó,
Isso se cria crenças na mente da pessoa, tá? Pensamentos com emoções e sentimentos cria crenças, tá bom? Ele começou a acreditar de verdade nisso, com toda a fé dele. O que é que ele fazia todo dia de manhã? Ele saía da porta de casa, ele abria a porta de casa, saía, ia até a caixa de correio dele, abria a caixa de correio, olhava para ver se tinha um envelope de dinheiro lá. Não tinha. Ele voltava para casa, no outro dia ele visualizava mais, depois no outro dia ele ia de novo, abria a porta, saía da casa dele, abria a caixa de correio, visualizava lá, não tem dinheiro. Depois ele fez isso durante, eu não lembro quando ele conta se foi 2 meses ou foi 3 meses, alguma coisa dessa. Não sei o que ele fez durante mais ou menos, ele fez bastante isso. Ok, depois de ele fazer isso consistentemente, insistentemente, acreditando que ia cair, ia começar a aparecer envelope de dinheiro na caixa de correio dele, ele largou aquilo ali e começou a procurar outros meios. Depois ele voltou, ele estudou outras coisas e depois ele voltou, olhou aquilo de novo e interpretou de uma forma diferente. Porque ele ganhou conhecimento que ele não tinha. Que é o que aconteceu comigo. Eu tinha conhecimento, eu não tinha um conhecimento, ganhei o conhecimento que eu não tinha e comecei a interpretar as coisas de uma forma diferente. Porque é assim que o cérebro, que a nossa mente faz. Se você olha alguma coisa agora, você se baseia naquilo que você tem na sua mente. Você interpreta a partir do que você tem na sua crença. Então, o seu mundo é interpretado a partir do que você tem na sua crença inconsciente. Então, o que é que eu fiz? Eu mudei, ganhei novas informações e aí depois interpretei de uma forma diferente. Aquela pessoa que falou lá na lei da atração, lá no livro, e no primeiro livro, e no primeiro vídeo lá, o que é que ela falou? Aquela pessoa, ela vendia através do correio. Lá nos Estados Unidos, antigamente, as empresas faziam o quê? Elas pegavam, faziam cartas, enviavam essas cartas para a casa das pessoas, e nessas cartas tinha um texto de vendas. Era um textinho de vendas. A pessoa abria o texto de vendas e aí vendia alguma coisa. Por exemplo, a pessoa podia vender seguro, as pessoas vendiam assinatura de jornal, vendiam livros, vendiam... e o que muitas vezes a pessoa fazia? A pessoa montava o negócio lá, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ele fazia? Ele botava na carta que ele enviava para a pessoa o que ele vendia. Né? Uma revista. Ele botava dentro da carta uma revista e mandava para cada pessoa, e a pessoa tinha que o quê? Pegar o dinheiro, botar lá e enviar para ele pelo correio. Lá nos Estados Unidos isso funciona muito bem. Aqui no Brasil acho que nunca teve isso. E se colocasse, não sei se funcionaria, né? Mas não de dinheiro, né? Mas lá funcionava dessa forma. Até hoje tem gente que faz isso lá, tá, gente? Mesmo na era da internet. Então, o que acontece? Aí ele ia lá, enviava e recebia o dinheiro por aquilo que ele estava vendendo depois de enviar para a pessoa. O que essa pessoa estava fazendo que estava recebendo dinheiro lá no correio dele? Ele vendia alguma coisa. Ele tinha uma atitude de pegar aquilo lá, botar lá. Antigamente ele não fazia, ele não conseguia, porque não tinha crença que aquilo dava certo, que aquilo funcionava, mas ele começou a visualizar, tudo dando certo, funcionando, conseguindo tudo que ele queria, aí começou a ter atitude, criou uma crença nova, fui lá, colocava lá o negócio, botava no correio, mandava para casa das pessoas e vendia e recebia de volta o dinheiro na caixa de correio dele. Você percebeu aí que teve ação, teve atitude, teve escolha? Não foi do nada, não foi uma mágica que aconteceu. Não foi místico. Ele não atraiu isso, ele criou isso. É isso que eu gosto de ensinar para as pessoas. Você cria a sua realidade. Porque quando você começa a pensar que você não cria, mas você atrai para você, você começa a tirar a responsabilidade do que você... Ou seja, você começa a tirar a responsabilidade de você e começa a agir no efeito das coisas e não na causa. Ou seja, você não resolve, você não tem uma atitude nova, você não age para conseguir o que você quer. Você espera. Esperar é o que as pessoas que não conseguem realizar na vida fazem. Pessoas que têm resultados ruins e medíocres, essas pessoas são as pessoas que esperam, ok? Então, eu quero deixar isso bem claro para que você já entenda. Se você estiver fazendo isso errado, só esperando, tá errado. Começar a mudar o seu comportamento, suas atitudes, tá? Começa a mudar o seu foco, ok? Mesmo com tudo que eu estou te falando aqui é baseado em estudos, baseado em ciência, baseado em, enfim, neurociência, em psicologia, enfim, em experiência própria, né? Experiência com atendendo pessoas. Mesmo que eu fale tudo isso, pode dizer que você continue fazendo do mesmo jeito, não queira aceitar, não queira acreditar, não tem problema nenhum,
ok? Só aceite aquilo que o seu coração aceita. Talvez um dia você entenda o que eu estou falando, porque é assim que acontece. Muitas vezes a gente não consegue entender, porque o nosso nível de consciência no momento não entende aquilo, mas com o tempo pode ser que você entenda, tá? Então, assim, as pessoas estão ensinando o que de errado na internet? Primeiro, quando você começa a focar em ganhar na loteria pela lei da atração, você está focando na coisa errada. Se você quer ficar rico, não é pela loteria que você vai conseguir ficar. Isso vai ser muito difícil, isso não está no seu controle. Então comece a focar em algo que está no seu controle. Se você quiser ficar rico, comece a focar em coisas que você consegue controlar para ficar rico. Como abrir um negócio, como estudar muito e vender um serviço seu, como se tornar um grande profissional na sua área, estudando bastante, estudando mais que os outros, vendendo o seu serviço, aprenda a vender o seu serviço, a fazer marketing, a amplificar o seu negócio, a vender para mais pessoas, enfim, para escalar o seu trabalho, enfim. Comece a pensar em coisas que você tem controle, tá? Porque com o que você tem controle, você consegue realmente alcançar e esses objetivos vão ser mais alcançados. Vai ser mais, você tem garantia de que vai alcançar, porque as atitudes que você tem vai te levar até lá, ok? Legal. Então essa é a verdade, na verdade, que as pessoas normalmente não contam sobre a lei da atração e quase todo mundo está ensinando errado por aí, ok? Então quando as pessoas falarem para você, olha, só imaginar que você vai ganhar na loteria e faça o Ponopono para ganhar na loteria, meu Deus, quando ouço essas coisas dá uma agonia, porque é muito errado isso, gente. O Ho'oponopono é uma técnica terapêutica que é para fazer a pessoa trabalhar a parte emocional, se aceitar mais, aliviar as emoções negativas. O cara está ensinando, as pessoas estão ensinando que a pessoa tem que fazer o Ho'oponopono para ganhar na loteria. Isso é um absurdo. Isso está errado. Isso para mim é uma maior enganação. E eu sei que muita gente não faz isso de propósito. Eu sei que tem gente que acredita naquilo e está ensinando errado. Tá? Está ensinando errado aquilo. Ok?